Fala pessoal, muito boa tarde, bem-vindos ao Globo Esporte, que tá começando essa semana agitada com tudo. Seu Maurício, bom dia. Kelly, que isso, hein, Kelly? Ó, a gente tem novidades pra dupla Grenal em relação aos sorteios da Libertadores e também da Sul-Americana, que interessam e muito ao Inter e ao Grêmio. E por isso a gente já vai direto e reto pra nossa redação de esporte aqui da RBS TV. O Matheus Trindade tá nos esperando pra dizer quem é o adversário do Inter na Libertadores e o Grêmio, um pouquinho mais adiante, se passar pelo Alianza Lima pelos playoffs, né, Matheus? Boa tarde. É isso, Kelly. Boa tarde pra ti, seu Maurício, todo mundo que tá acompanhando a gente. Começar pela Libertadores, então. Olha, o Inter vai pegar nas oitavas de final, atenção, só o Flamengo, viu? Mais um confronto brasileiro pro Internacional. O sorteio aconteceu agora há pouco lá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Inter e Flamengo, datas bases dos confrontos, tá? 13 e 20 de agosto. Lembrando que o jogo da volta acontece no estádio Beira-Rio, porque o Inter teve uma melhor campanha na fase de grupos, terminou como líder do seu grupo. O Flamengo, no grupo dele, ficou na segunda colocação. Primeiro jogo no Maracanã, segunda partida no estádio Beira-Rio. Bom, falar da Copa Sul-Americana agora, o Grêmio já sabe que vai enfrentar o Alianza Lima, né, nos playoffs da competição, mas o sorteio de agora a pouco também foi importante para definir quem o Grêmio pode encarar se passar as oitavas de final. E o adversário será a Universidade Católica do Equador, tem que passar, claro, pelo Alianza Lima do Peru nos playoffs, passando, encara a Universidade Católica do Equador, tá? Não é do Chile, que é o mais conhecido, datas base também dos confrontos contra o Alianza Lima, 13 e 20 de agosto. Kelly, seu Maurício, queria saber de vocês aí, o que acharam dessa sequência para a dupla Grenal, Libertadores e Copa Sul-Americana? Muito bem, vamos repercutir por aqui. Eu achei uma pedreira pro Inter ter o Flamengo pela frente e o Grêmio tem que fazer a parte dele para chegar nas oitavas, né, seu Maurício? Pra você ter uma ideia como você tem razão, todo colorado e toda colorada, não é força de expressão não, tá? Todo colorado, toda colorada que falaram comigo sobre as oitavas do sorteio só diz assim, só não quero o Flamengo. Pois é. Pois deu o Flamengo. Por que não quer o Flamengo? Porque o Flamengo tem o melhor elenco da América Latina, uma capacidade de investimento extraordinária, acaba de contratar o Jorginho, aquele que era do Arsenal, vai jogar o Mundial, e haverá outras duas contratações, uma delas para repor o Arrascaeta, que está suspenso no primeiro jogo das oitavas. Toda a capacidade de investimento que o Flamengo tem, o Inter não tem. Mas detalhe, o tamanho do Inter autoriza a ambição, sim, de eliminar o Flamengo. Inter no Beira-Rio, os colorados, valentes que enfrentaram o clima gelado, viram o time perder para o Fluminense. E a cara do Wesley já diz tudo, né? 8h30 da noite de domingo. Clima bom pra... Essa churrasqueira aqui, inaugurada hoje, tá fazendo um calorzinho bom aí pra gente. Sempre está de apoio ao Inter. Pelos trajes dos pouco mais de 13 mil torcedores que foram ao Beira-Rio, o frio se fez presente. Então o jeito foi se proteger. Bandeira, uma, tá com manta, tá com touca. E aí depois aqui embaixo tem quantas camadas? Tem mais uma, duas, três, quatro, cinco. 2, 3, 4. E tem coisa que só o futebol é capaz. Tô até suando, muito calor. Lá na hora, depois a gente pula, faz um bolo e tamo junto. Entrou no Beira-Rio, o caldeirão ali começa a ferver e não tem frio mais. Pena que isso não refletiu em campo. A expectativa era encontrar o calor que o time apresentou no meio da semana na Libertadores. Mas a realidade foi bem diferente. É um jogo que a gente precisa refletir, né, justamente para buscar encontrar essas respostas relacionadas às distintas competições. De um lado, Roger. Do outro, Renato? O reencontro de velhos conhecidos? Fui auxiliar dele durante algum tempo e tenho como um grande amigo, né? E já tivemos no mesmo lado e hoje estamos em lados opostos. E hoje ele levou a melhor, porque mereceu. Merecimento demonstrado antes dos 15 minutos. Nessa temporada, pela 14ª vez em 31 jogos, o Inter saiu atrás no placar. Gol de Serra para o Fluminense. No primeiro ataque do Fluminense, fulminante. O de hoje, especificamente, eu vi o time com uma baixa energia no começo. No segundo tempo, tentando descontar, o Beira-Rio viu chances desperdiçadas por Wesley. E depois da cobrança de escanteio de Alan Patrick, a bola desviou no Juninho e não entrou.
De uma forma inesperada e gelada, o Fluminense ampliou. Gol do Fluminense! E agora numa falha, frangaço, olha, daqueles frangos escandalosos do goleiro Antony do Internacional. Não tenho culpa no resultado, mas tenho a minha responsabilidade no gol. O gol foi responsabilidade minha. Nunca, nenhuma vez vocês me viram fugindo disso, eu sempre assumi. Com essa derrota, o Inter segue uma sequência de 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o que leva os colorados a encerrarem a rodada a 1 ponto da zona de rebaixamento. E o desafio agora é melhorar o clima com a torcida. O próximo jogo, depois da data FIFA e antes da pausa para o Mundial de Clubes, é contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Não vejo os atletas escolhendo o jogo para jogar, até porque hoje, se a gente pensar do ponto de vista da tabela, nós estamos muito próximos da parte de baixo. E não tem como tu considerar escolher jogo para jogar com a necessidade da vitória jogando dentro de casa. A tendência é que, nessa semana, as temperaturas aumentem. Mas o que a torcida realmente deseja é sentir o calor também no Brasileirão. Muito bem, depois desse jogo, uma notícia para vocês. O Fernando saiu machucado da partida, sentindo contra o Fluminense, pois os nossos colegas do ge.globo/RS apuraram que é uma lesão grave no joelho e que o volante deve ficar longe dos gramados de 4 a 5 meses. A gente deseja, desde já, uma boa recuperação para o Fernando. Seu Maurício, que segunda-feira para os colorados, hein? Mas me conta, por que o Inter não consegue repetir no Brasileirão o desempenho das Copas? Você já ouviu falar em dia não? Já, A segunda-feira é pós-derrota para o Fluminense. É a segunda-feira em que você sabe pega o Flamengo nas oitavas da Libertadores e perde o Fernando por 5 meses. E se você quiser legendar tudo isso com a imagem, é a que vai aparecer aí. A impressionante facilidade com que os times vêm ao Beira-Rio e abrem o placar em jogadas como essa que você está vendo. O espaço descoberto pelo Samuel, a infiltração do Serna e ninguém do Internacional conseguindo sequer dificultar a ação do adversário. O Inter vai ter tempo para parar e recuperar. Precisa. Vamos ver então como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Depois de mais uma rodada, a gente te mostra agora aqui para vocês acompanharem junto comigo. Com a vitória, o Grêmio chegou a 15 pontos e é o 12º colocado. O Inter é o 14º com 11 e o Ju segue lá na zona do rebaixamento. É o vice-lanterna com só 8 pontinhos. E deixa eu te lembrar dos confrontos da dupla Grenal antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, no dia 12 de junho, vamos ter um tempinho até lá, a gente vai ter Grêmio e Corinthians, Atlético Mineiro e Inter. Ô, seu Maurício, antes dessa parada tem que ter bons resultados, né? Bom, no caso do Grêmio, tudo para um reencontro com a torcida que estava de lado, porque o Grêmio obrigou a torcida a ficar de lado. Então é com o Corinthians, 30 mil pessoas pelo menos na arena. Do lado do Inter, tem que pontuar, porque o cuidado é não entrar na parada do Mundial numa zona de rebaixamento, porque ele está 1 ponto acima. Dependendo do seu resultado e de quem está embaixo, ele fica 30, 40 dias até voltar ao Brasileirão dentro do Z4. Horrível, né? Pelo menos uns diazinhos aí para trabalhar, né? Alguns 30, 40 por